Certo, pessoal? Então, como eu havia prometido, vou fazer esse vídeo aqui falando de o que eu tomo como sendo pressupostos dos argumentos epistêmicos em favor do idealismo pode levar a outras teses idealistas que não as de Berkeley, tá? Para fazer isso, eu vou pedir licença para quem viu o outro vídeo, né, para repetir o que eu quero dizer com cada um desses pressupostos, tá bom? Então, como eu estava dizendo no outro vídeo, a estratégia mais comum para um argumento epistêmico em favor do idealismo é partir de condições muito fortes para o conhecimento, né, o que eu chamo de perfeccionismo epistêmico, e de uma limitação específica em relação ao nosso acesso ao mundo, né, e apontar então o idealismo como a única opção em oposição ao ceticismo, né? Então eu penso que os pressupostos mais comumente utilizados em argumentos epistêmicos em favor do idealismo são os seguintes, né? P1, o infalibilismo epistêmico, né? Que o infalibilismo seria a visão de que o conhecimento é incompatível com a mera possibilidade do erro, né? Em outras palavras, para termos conhecimento, a gente deve ter evidências ou justificação tão fortes ao ponto de eliminar qualquer possibilidade de estarmos errados, né? Em outras palavras ainda, o conhecimento implica certeza epistêmica. Deve ser impossível sequer duvidar racionalmente de algo que estamos em posição de saber, né? Então, como eu também disse no outro vídeo, essa não era uma posição exclusiva de Berkeley ou dos idealistas, né? Na verdade, essa posição era a posição padrão na filosofia moderna, né? Você pode pensar, por exemplo, em Descartes. Descartes, lá na primeira meditação, ele coloca exatamente essa condição como condição para o conhecimento, né? E quando ele conclui, né, por exemplo, que eu existo é a primeira certeza, é exatamente porque eu existo, ela está imune à possibilidade de erro, tá bom? Então, como eu falei também, essa posição no século XX ela foi colocada em questão. Hoje em dia é muito mais comum se assumir uma posição falibilista em relação ao conhecimento, ou seja, a posição de que é possível ter conhecimento mesmo na ausência de justificação que elimine todas as possibilidades de erro. Vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Tá? O segundo pressuposto que eu coloquei foi do otimismo epistêmico, né? Isso aqui foi um termo que eu inventei, né? Não achei um bom termo para explicar esse pressuposto. O que eu quero dizer com otimismo epistêmico é a ideia de que nosso conhecimento do mundo é de uma forma completável. É, pelo menos em princípio completável. Ou seja, qualquer coisa que esteja no mundo é, pelo menos em princípio, passível de ser conhecida, né? Então eu até coloquei, falei no outro vídeo, né, que esse otimismo epistêmico talvez esteja relacionado com a tese que Chalmers chama de tese da escrutabilidade da verdade, né? Ou seja, que existe um pequeno conjunto de verdade que a partir daquele de verdades, que a partir daquele conjunto toda a verdade é sabível a priori, né? Então a ideia aqui seria que nosso conjunto de conhecimentos é completável, né? Não tem nada no mundo que não seja passível de ser conhecido, né? Claro, a gente não é uma criatura que tem conhecimento completo do mundo. Essa criatura seria Deus, né? Nós temos limitações cognitivas, né? Mas nossa falta de conhecimento do mundo é meramente uma questão de nossas limitações cognitivas e não de haver verdades inconhecíveis, incognoscíveis em algum sentido, né? E eu estava falando no outro vídeo que tem motivo da gente achar que existem esses tipos de verdades, né? Como, por exemplo, blind spots, pontos cegos, né? Então, por exemplo, para o indivíduo que acredita apenas em verdades, a seguinte proposição ela não pode ser acreditada por ele, né? A proposição de que ele não sabe todas as verdades. Ele não pode acreditar nisso, né? Porque se ele acreditar nisso, e ele é um indivíduo que sabe todas as verdades, seria falso. Mas o simples fato dele não acreditar nisso faz com que isso seja verdadeiro. Existe pelo menos uma verdade que ele não acredita, a saber, a verdade é que ele não acredita em todas as verdades. Então eu chamei esses dois primeiros princípios
eles em conjuntos são chamados de perfeccionismo. Eu chamei de perfeccionismo epistêmico. Né? E eu penso que tanto o idealismo quanto o ceticismo, eles têm em comum essa ideia de levantar as condições de conhecimento tão alto, né, no caso do ceticismo, que são impossíveis de serem alcançadas, e por isso a gente não tem conhecimento, e no caso do idealismo, elas são alcançáveis. Porém, ao preço de a gente tomar o mundo como sendo uma entidade mental, ou seja, uma entidade totalmente aberta à mente, porque ela é mental. Né? Então, minha ideia é de que o ceticismo é uma hiperreação à possibilidade do erro e o idealismo é uma hiperreação ao ceticismo. Já o pressuposto 3, que eu chamei aqui de fenomenalismo, eu estava usando esse termo para designar a tese de que nada está diretamente presente à mente, a não ser nossos próprios estados mentais. Né? Essa tese, como as anteriores, elas são aceitas, pressupostas, não só por Berkeley, né, mas por a maioria dos filósofos modernos. Né? Então, por exemplo, Locke, Descartes, todos pensam que nosso acesso ao mundo, mais até Locke do que Descartes, né? Porque Descartes acho que ainda tem a ideia de que você pode ter uma intuição racional. Mas Locke, por exemplo, nosso acesso ao mundo ele é mediado por ideias. Né? Claro que Locke aqui ele faz uma distinção de que eu tenho acesso direto às ideias e eu tenho acesso indireto ao mundo, né? Ou seja, através das ideias. Né? Uma das questões de Berkeley é mostrar que essa posição não é aceitável. Né? Então, a gente discutiu os argumentos de Berkeley, a gente viu que o argumento que eu chamei de argumento principal, ele depende exatamente primeiro do fenomenalismo, né? Porque a ideia seria, olha, eu percebo as coisas no mundo, só percebo ideias, logo as coisas do mundo são ideias. Então isso aí, a primeira parte tem a ver com fenomenalismo. Mas daí o Locke, o representacionalista, responde o seguinte, olha, não, eu só percebo diretamente ideias. E eu percebo indiretamente coisas no mundo. Então, por uma relação de semelhança, por eu perceber diretamente a ideia, eu faço uma inferência de que há essa coisa no mundo semelhante à minha ideia. Ao qual Berkeley responde, pressupondo o infalibilismo. Ora, não tem como eu fazer essa inferência de maneira infalível, porque, primeiro, as ideias elas podem existir sem estarem acompanhadas das coisas do mundo. Né? Então, o primeiro argumento depende tanto do fenomenalismo e do infalibilismo. Já o argumento mestre de Berkeley depende desse otimismo epistêmico aqui. O argumento de mestre de Berkeley é o seguinte, olha, é inconcebível um objeto material, um objeto que existe independente da mente. Por que inconcebível? Porque quando você tenta conceber esse objeto, você não está concebendo um objeto independente da mente, você está defendendo um objeto, está concebendo um objeto dependente da sua mente, porque você está concebendo esse objeto. Né? E aí, por ser inconcebível, ele seria impossível de existir. Né? Aqui Berkeley está fazendo o modus tollens no seguinte princípio: tudo que é possível é concebível. Né? E isso aqui é uma versão do otimismo epistêmico. Né? Porque se tudo que é possível de existir ele é conhecível, como diz o otimismo epistêmico, para algo ser conhecível, ele tem que ser concebível. Porque para você conhecer algo, você tem que formar crença naquele algo. E para você formar crença, deve ser capaz de conceber a existência daquele algo. Né? Então, se tudo que é concebível é conhecível, e tudo que é conhecível, ou tudo que é possível é conhecível, diz o otimismo epistêmico, e tudo que é conhecível é concebível, tudo que é possível é concebível. Né? Como algo não é concebível, esse algo não é possível. Isso aqui é uma versão do otimismo epistêmico. Né? E aí você pode pensar que esse argumento ele parte de uma confusão entre o ato de conceber e o objeto que está sendo concebível. Né? Não é que eu estou concebendo um objeto dependente da minha mente, estou concebendo um objeto independente de qualquer mente, uma árvore no meio da floresta. Porém, para eu conceber, o meu ato de conceber depende da minha mente, mas não o conteúdo do que eu estou concebendo depende da minha mente. Né? E Berkeley, ao não perceber essa distinção, ele está supondo o fenomenalismo. Né? Tudo que é conteúdo, tudo que é objeto da minha mente é uma ideia.
né? De modo que, ao ter uma árvore no meio da floresta na minha mente, ao tentar conceber isso, o que eu estou tendo, na verdade, é uma ideia na minha mente. Né? Então, isso aqui é como esses princípios são usados nos argumentos de Berkeley. Você está interessado mais em saber como é que são os argumentos de Berkeley e quais são os problemas desse argumento, veja lá o outro vídeo. Né? E aqui, então, eu vou falar como é que esses argumentos podem ser utilizados, esses pressupostos podem ser utilizados para lidar com outras teses idealistas, né? Por exemplo, então, o pressuposto P1, o infalibilismo epistêmico, pode levar a uma famosa tese do idealismo, que é a ideia de que deve haver um certo tipo de isomorfismo entre o conhecimento e o que é concebido, ou o que é conhecido. Né? A ideia seria exatamente que haver esse isomorfismo, né? No caso, ambos serem ideias, tanto o conhecimento quanto o conhecido, é a única maneira de garantir a verdade, garantir a infalibilidade de que um está dizendo respeito ao outro. E no limite, o isomorfismo entre duas coisas é uma identidade. Né? Isso pode levar a uma tese de identidade entre o conhecimento e o que é conhecido, que me parece ser uma tese defendida por Hegel. Tá? Não vou fazer afirmações aqui sem antes estudar melhor Hegel. Já li um pouco de Hegel, mas não muito. Então, como dado P3, né, o fenomenalismo, o conhecimento direto a gente só tem conhecimento direto de nossas próprias ideias, daí se seguiria que o mundo conhecido deve ser isomórfico às nossas ideias, né, ao ato de conhecer. Né? E o que é isomórfico a uma ideia, a não ser uma outra ideia? Né? Então, isso é até uma coisa que Berkeley fala. Uma ideia só é semelhante a outra ideia. Né? Então, o argumento aqui é próximo do argumento de Berkeley contra a noção de semelhança. Né? E como eu falei, no limite você tem aqui uma identidade. Né? O ato de conhecer, o objeto do ato de conhecer é a própria coisa conhecida. O conteúdo do ato de conhecer é a própria coisa conhecida. Já a P2, né, o otimismo epistêmico, eu falei que P2 ele leva a um princípio de possibilidade e concebibilidade que não é usado só por Berkeley. Tá? Se vocês olharem nos outros vídeos que eu estava fazendo aqui sobre a crítica da razão pura, vocês vão ver que os argumentos de Kant sobre o espaço ser a forma do sentido externo também depende exatamente desse princípio de possibilidade e concebibilidade. Né? Um princípio que é mais complicado do que o próprio princípio de concebibilidade e possibilidade. Porque quando eu falo que tudo que é concebível é possível, eu estou dizendo simplesmente que eu não sou capaz de conceber contradições, etc. Estou dizendo que minha mente ela é talhada corretamente no sentido de eu não ser capaz de conceber coisas impossíveis. Quando eu falo que tudo que é possível é concebível, eu estou falando que minha mente ela é forte o suficiente para abarcar a realidade. Né? Então, eu estou assumindo um tipo de otimismo epistêmico. Só que além do otimismo epistêmico, eu acho que P2, especialmente em conjunto com P1, pode levar a uma posição, um tipo de holismo epistêmico. Né? Não o holismo de Quine, né? Também não tinha um nome bom para isso. Mas a ideia de que o conhecimento real, o conhecimento mesmo, é apenas o conhecimento da totalidade. Por quê? Porque somente quando você sabe todas as evidências, somente quando sua mente abarca toda a realidade, que em última medida, seu conhecimento é infalível. Porque se você sabe toda a realidade, é impossível você encontrar qualquer evidência que vá contradizer seu conhecimento. Né? Então, se a gente combina essa tese do holismo com a tese de que tem que haver uma identidade entre o conhecido e o conhecimento, né? Esse holismo leva à tese de que há uma identidade entre o conhecimento e a realidade. Há uma identidade entre epistemologia e metafísica. O conhecimento total da realidade, ou seja, o conhecimento em si, é a realidade. E, se eu não me engano, também essa é uma tese associada a Hegel. Né? E sobre o P3, né, a questão do P3 é exatamente essa. A questão do P3, por ela é central, né, tanto
ela foi usada tanto na ideia de isomorfismo quanto na ideia de holismo, porque a ideia do P3 é exatamente limitar nossa, nosso acesso à realidade, né? E é por isso que, ao nós limitarmos o acesso à realidade às ideias, que a gente tem que meio que, para que a gente tenha conhecimento infalível e tenha conhecimento, tenha a possibilidade de ter conhecimento de toda a realidade, tem que meio que, em vez de levar a gente para a realidade, trazer a realidade para a gente, né? Fechar esse gap, né? Que o gap entre nossas ideias e a realidade é que dá espaço para o ceticismo. Se a gente assume P3, a única maneira de fechar esse gap é trazer a realidade para a gente. A realidade são as ideias. Por isso a gente tem conhecimento infalível e completo da realidade. Possivelmente completo da realidade. Né? E é bastante interessante que todas essas três teses elas foram questionadas no século XX. Né? Então, esse é um ponto importante. A maneira que a filosofia avança não é necessariamente sempre provando novas teses e teses excitantes. Né? Às vezes a filosofia avança colocando em questão pressupostos que não eram colocados. Então esses pressupostos eram aceitos na filosofia moderna sem questionamento. A filosofia do século XX veio questionar esses pressupostos. Questionou o infalibilismo, né? Eu falei que a posição mais comum hoje é o falibilismo. Questionou o otimismo epistêmico. Essa aqui é algo que a gente nem discute muito, porque ninguém assume mais isso. Né? Você tem teses como a inescrutabilidade da referência, né? Algum tipo, hoje em dia a gente assume que a realidade ela é de certa forma opaca, né? Existe uma distinção entre descrição e coisa. Isso hoje em dia é assumido, não é nem tão discutido. Poucas pessoas defendem teses como próximas do otimismo epistêmico, como eu pensei aqui na tese de Carnap, né? Ou a tese de Chalmers, né, que é a escrutabilidade, que seria uma versão de uma tese de Carnap, lá no Aufbau. Né? Mas Carnap, por mais que ele não seja um idealista, né, quando ele está defendendo essa tese, ele está assumindo um fenomenalismo. Né? Isso é interessante. E já o P3, né, a ideia de que nosso acesso direto é às nossas ideias, essa daí também, hoje em dia, é uma tese marginal. Né? Hoje em dia, principalmente na filosofia analítica, é mais comum se assumir que o objeto do nosso conhecimento, quando eu penso numa árvore, quando eu vejo uma árvore, eu não estou tendo contato com a ideia da árvore, eu estou tendo contato com a árvore. Então, boa parte da filosofia, o externalismo, etc., vem dessa ideia de que as próprias coisas do mundo fazem parte dos meus estados mentais. Né? Estados mentais não estão presos na cabeça. Né? Então, principalmente para esse terceiro ponto, né, é interessante ver o próximo GAF, né, que vai ser sobre o texto de Moore chamado A Refutação do Idealismo, que não é bem uma refutação, mas é uma refutação. Tá? Então, dito isso, vou ficar por aqui, então, um abraço.